Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar toda a minha carteira de investimentos de forma detalhada. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos no exterior e criptomoedas. Eu sou o Nicolas e esse é um canal de investidor comum para pessoas e investidores comuns. Antes de te mostrar toda a minha carteira aqui detalhadinha, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo que me ajuda demais, me incentiva muito. Se inscreve no canal também que, muito importante, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, vamos dar uma olhada nela aqui. Essa aqui é a minha carteira geral e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é por que eu controlo ela pelo Excel. Porque eu já tive contato com outras plataformas, né? Essas daí que você lança o seu ativo e eu acho que elas são muito boas. Só que eu tenho medo, porque já aconteceu, de eu usar a plataforma e ela começar a ser paga, né? Aí eu tenho todo o trampo de ter que passar tudo para outra plataforma e se você paga, beleza, porque muitas delas são conectadas com a B3, aí você consegue puxar tudo. Só que eu já tive problema também com essa questão de ser conectado com a B3, né? Porque muitas vezes dá errado, eles não puxam legal, direito e exterior e criptomoedas não tem como puxar pela B3, né? Então por isso que eu gosto de controlar tudo aqui nessa planilha, que eu consigo saber detalhadinho e eu ter o meu controle sem ficar refém de fatores externos de alguma plataforma. Eu vou te mostrar agora a planilha que eu comecei, que é onde eu faço os lançamentos dos meus investimentos e aí lá foi a primeira planilha que eu criei, né? Que eu comecei a usar e lá ela fala onde eu tenho que investir, aonde está defasado, conforme as notas que eu dou. Então aqui é a minha planilha, esses aqui, vou explicar para vocês, são ações que eu não invisto, que estão de quarentena, e eu coloquei aqui, por isso está escrito ali valor para não atrapalhar. Aqui é a quantidade que eu tenho, né, sem essas ações aqui, sem esse número aqui, e aqui é o total, contando elas. Daí a partir daqui eu sei aonde eu tenho que investir. Por exemplo, aqui a diferença, a maioria dos lugares tem que investir porque eu investi muito no exterior e agora saltou também o dólar. De ontem para hoje subiu muito e valorizou também o mercado americano, né? Então eu tô com uma grande porcentagem no exterior, muito mais do que eu deveria ter. Deveria estar assim, aqui 24,5%, aqui também 24,5%, 24,5%, 24,5% e criptomoedas também valorizou muito, que era para eu estar com 2%. Então, primeiro essa planilha aqui, que eu faço meu rebalanceamento de carteira. E dá para ver que está bem desbalanceado, mas aos poucos a gente vai rebalanceando. Eu prefiro, ao invés de vender, quando for aplicar, rebalancear até um ponto de equilíbrio. Vai demorar um tempo aqui, mas eu chego lá. Agora sim, voltando para a minha carteira aqui, geral, eu vou mostrar para vocês que aqui, nesse lugarzinho aqui meio vinho, é onde eu deixo minha renda fixa. E a minha renda fixa eu deixo em contas digitais. Então eu deixo no Nubank e no Mercado Pay, Mercado Pago. Mercado Pago. Mercado Pago, não é Mercado Pay, não é Mercado Pago. Mas aqui eu lanço como uma só. Aqui em verde são os meus fundos imobiliários. A gente pode ver que aqui que eu tenho 8 fundos imobiliários. Eles são bem distribuídos em fundos de logística. Eu tenho aqui, na verdade, cada um deles. Eu vou mostrar para vocês. Esses aqui são os meus fundos, então, vocês podem ver que aqui o BRCR11 ele é híbrido, mas ele tem mais lajes corporativas, BTLG logística, HGBS11 é de shoppings, HGRE de lajes, daí a gente vê que tem logística e lajes, papéis, que MXRF11 é o único de papéis que eu tenho, VISC11 que é de shoppings e logística, então dá para ver que eles estão bem distribuídos aqui por segmento, né? E também dentro deles tem vários ativos. Então, por exemplo, um de shoppings tem tipo 13, 14, 15 shoppings. Então, eles estão bem diversificados. E a gente pode ver aqui que de todos o BRCR11, que eu fiz um vídeo, aliás, dele, vou deixar aí nos cards para vocês assistirem. Ele desvalorizou, né, nos últimos anos, então ele está na minha quarentena, vocês podem ver aqui que tem menos investidos, ele está na minha quarentena. Eu fiz o vídeo, eu cheguei à conclusão que não vou voltar a investir nele por enquanto, então por enquanto ele está na minha quarentena. A gente vê que todos os outros aqui eu tive valorização, menos o HGRE 11, que deu uma desvalorizada agora nesses tempos, mas bem pouco. E o que teve mais valorização foi aqui o VISC 11, 12%, porque eu comecei a comprar, né? Naquela época, eu vou mostrar um pouquinho das compras já, mas naquela época lá da crise da saúde que teve em 2020 e tal, então estava bem desvalorizado porque estava fechado tudo, né? Então eles caíram muito o preço, daí eu fui comprando e conforme eu fui comprando foi caindo, só que sempre acreditando que ia voltar ao normal e realmente voltou, subiu, agora os dividendos aumentaram também,
tá rodando legal, então por isso que ele talvez seja um dos mais valorizados. Aí aqui em laranja é o meu investimento no exterior, que eu invisto no ETF VOO, que é um ETF que ele replica o S&P 500. Vocês podem ver aqui a quantidade que eu tenho atualmente, meu preço médio, esse daqui está em reais já. Aqui é a cotação atual, né, de cada cotinha dele. Custo total, quantidade em carteira, eu tive um ganho de R$ 2.500, isso dá quase 13% de valorização. E essa valorização se deu muito há pouco tempo, né? Há uns 2, 3 meses em que teve um estirão da bolsa lá dos Estados Unidos, e aí eu acompanhei, né? E enfim, daí subiu essa quantidade, é um dos motivos também de ter bastante porcentagem de investimento no exterior lá naquela outra planilha que eu mostrei para vocês. Aqui em amarelo é Bitcoin, né, que é a única criptomoeda que eu tenho. Eu tenho essa quantidade aqui, o meu preço médio é de R$101 mil, a cotação atual está de 338 mil. Nossa, olha a diferença, tá maluco? Custo total, quantidade que eu tenho, né, em reais agora atualmente, eu tive um ganho até agora de quase R$1.800, isso dá 234%. É muita coisa, esse aqui com certeza de longe é o ativo que mais valorizou na minha carteira. Eu lembro de estar comprando ele lá atrás, eu não cheguei a pegar a baixa dele assim, quando eu comecei a comprar ele já estava meio que na baixa, caiu um pouquinho, daí valorizava um pouquinho, caía, valorizava e ficava nessa. Na época ninguém falava tanto assim mais de Bitcoin, né? Mas eu sabia que era o momento de comprar, então eu fui comprando aos pouquinhos. Tanto é que eu não fiz tantas compras assim, porque é 2% da minha carteira só, mas isso me fez ter um preço médio legal e ter essa valorização. Bem, agora aqui vamos para as minhas ações, que são essas aqui em roxo. Eu vou falar rapidinho das que eu não invisto e das que eu continuo investindo. A B3 eu invisto, acredito, né, que a nossa bolsa vai subir muito ainda. Atualmente, se não me engano, 2% da nossa população só investe em bolsa, então tem muito que subir, muita gente para chegar ainda, então a gente ainda está no começo. Você que está assistindo esse vídeo, você é uma das pessoas que fazem parte desse começo, então aproveite. Eu estou tentando aproveitar. Daí eu não vou falando cada um desses fatores aqui não, vocês podem ir olhando. Por exemplo, aqui estou com uma variação negativa. Banco do Brasil eu invisto. E aliás, eu fiz um vídeo até falando se vale a pena ou não, se valeu a pena ou não investir no Banco do Brasil. Eu vou deixar aí também nos cards, vou soltando aí nos cards para vocês. BB Seguridade eu invisto, Melius eu não invisto mais. Eu nem sei, na verdade, se teve desdobramento, eu tenho que pesquisar para atualizar aqui, mas ainda assim é uma queda gigantesca da minha carteira. Copasa eu invisto, Engie eu invisto, Espaço Laser tá na minha quarentena, eu ainda acredito que tem grande chance de valorização, mas como vocês podem ver, péssimo também. Fleury eu invisto, mas está bem ruim. Itaúsa eu invisto, Klabin eu invisto, Pets tá na minha quarentena também, eu acredito muito, porque eu acredito que esse mercado pet ainda vai crescer muito mais do que já é, né, no Brasil, mas está em quarentena. Raizen eu comprei de emoção, porque na época estava saindo um monte de novas ações na bolsa e toda vez que saía valorizava, eu comprei achando que ia valorizar e me dei mal. Fiz um trade mal feito, tá ligado? Então se o trade bem feito já dá errado pra caramba, já é pífio, então mal feito, é isso aqui. Então nunca mais comprei, mas fiquei com esse rombo aí. Sanepar eu invisto e VEG eu invisto. Então a gente vê aqui que a evolução do patrimônio, o custo total que saiu do meu bolso foram quase 52 mil reais. Atualmente vale quase 72 mil. Aqui, variação de quase 4 mil reais, isso representa quase 8% da carteira, então que eu tive de valorização com essas ações aqui. Teve outras coisas, por exemplo, EDP, que saiu da bolsa, que eu tive uma valorização boa, mas nessas aqui dá essa porcentagem aqui, que é uma porcentagem ok. Total de aportes, que saiu do meu dinheiro, e rentabilidade real de 40%, 41% quase. Uma coisa que eu queria falar para vocês é como que eu pego esses valores, né? Ele vem aqui, como você pode ler aqui embaixo, pelo Google Finance, só que tem um atraso de até 20 minutos, como está escrito aqui. Para mim, tanto faz, eu não sou trader, eu sou buy and hold, então eu compro para segurar, né? Então isso aí não faz diferença. Quero falar com vocês lá quando eu comecei, como muita gente sabe, eu comecei em 2019 em renda fixa, eu fiquei um tempinho lá, deixa eu ver, 1 ano e meio na renda fixa até me aventurar na renda variável. Então a gente pode ver aqui que eu entrei no Tesouro Selic 2025, lá em 2019, comprei mais um pouco, daí eu fui
em 2021, em março de 2021, comprei meu primeiro fundo imobiliário. E assim eu fui comprando os meus fundos imobiliários, investi um pouco mais em Selic, aí eu passei para ação no dia 1/4. Então, dia 1º de abril, eu comprei VEG de 2021. Foi minha primeira ação. E assim eu fui construindo minha carteira. Vamos ver quando foi a primeira ação no exterior que eu comprei. Então, temos aqui que a primeira vez que eu comprei o VO no exterior foi dia 28 de novembro de 2021. Então, alguns meses depois que eu comecei a fazer minha carteira de FIIs e ações. E o Bitcoin, primeira vez que eu comprei foi lá do dia 7/7 de 2022. Ou seja, quase uns 9 meses depois que eu comprei no exterior. Então vocês conseguem ver que eu fui passo a passo: renda fixa, fundos imobiliários, ações, exterior e criptomoedas. Então eu aconselho você a fazer isso. Se você estiver começando, vai aos pouquinhos, vai se expondo aos pouquinhos para você começar entendendo. É basicamente colocando o pezinho na água, sabe? E aí aos poucos você vai colocando mais dinheiro. Aqui eu tenho os dividendos que eu recebi, né, ao longo desse período. É importante dizer que o Tesouro Selic eu não coloquei aqui como dividendo porque o rendimento dele já ficava dentro do próprio Selic. Não vinha para conta para eu reinvestir, então eu não tenho anotado esses valores. Então de dividendos eu recebi R$5.000 e quase R$800 só de dividendos. Aqui traz, né, um gráfico dos rendimentos ao longo do tempo. 2021 foi uns R$430, 2022 R$1.500, 2023 R$2.700 e aguardem 2024, quando fechar o ano eu vou trazer um vídeo aqui falando para vocês, certo? Mas vocês podem ver que é uma escadinha e tá crescendo legal, tá sempre aumentando ano a ano. Aqui também tem um outro dado legal que mostra, né, a parcela, quanto que a porcentagem que eu recebi de dividendos de cada ativo. Isso aqui é desde o começo. Então o exterior aqui deu quase 5%, ações deu 21,4%, FIIs 40% e CDI 33,9%. Mas como eu falei que eu não anotava antes, eu vou colocar só do último ano para a gente ver esse gráfico aqui, para a gente ter uma noção melhor. Então temos aqui, deu uma mudadinha pouco, né? Bem pouco até. Aumentou aqui renda fixa, mas exterior no último ano 5,2%, FIIs 36,4%, que de dividendos aqui é o que tem maior porcentagem, ações 23,1% e CDI, que é a renda fixa, 35,3%. Muito porque o CDI, a Selic, o IPCA estava bem alto, né, há pouco tempo atrás. Agora ele está caindo, mas estava bem alto, estava pagando muito bem. Vendo aqui os proventos ano a ano, a gente vê que foi aumentando, certo? E o último, mês passado, foi de um pouco mais de R$400. E aqui também traz um pouco dos ativos, né, qual que eu pago mais. Esses aqui, o Nubank, o Mercado Pago, que são as rendas fixas, né? Mas é bom a gente ver, principalmente dos fundos imobiliários, qual que pagou mais. A gente consegue ver que o MXRF aqui se destacou. O VOO também pagou legal, apesar de distribuir poucos dividendos, né? Ainda assim pagou uma quantidade bem boa. Aqui já no caso é desde o começo, tá, pessoal? Vamos ver de ação, uma que se destacou. Acho que principalmente aqui a Itaúsa e o Banco do Brasil, né? Essas duas aqui se destacaram. Aqui são fundos imobiliários e dentre as ações essas duas se destacaram. Aqui também tem um gráfico do patrimônio, né, que mostra o meu patrimônio ao longo do tempo. Ele começou, esse gráfico eu consegui programar ele só lá em 22 de janeiro desse ano, mas já dá para ter uma noção como o patrimônio vem vindo, né? Dá para ver que ele vem crescendo, então é bom. Esse salto aqui foi um investimento grande que eu fiz. Se você quiser ver, tem nos vídeos anteriores aí, eu vou deixar aqui nos cards também. Se couber, já tem um monte de vídeo aí no card, nos cards para você ver, mas se couber eu vou deixar aí. Então esse gráfico aqui é legal também da gente acompanhar. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês e queria saber também de vocês, para vocês escreverem aí o que vocês acham da minha carteira, o que vocês acham que devo melhorar, né, nela. Então dê a sua opinião aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou deixar como sugestão esse outro vídeo aqui para você assistir agora na sequência. Vamos continuar investindo em busca da nossa liberdade financeira. Valeu e falou!